Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e acordar depois de um empate amargo como foi o de ontem contra o Boa Vista não é nada bom. Hoje o elenco ganha folga e já pensa quarta-feira contra o Nova Iguaçu em São Januário, mas é claro, a gente vai falar sobre esse jogo de ontem, trazer todos os detalhes dessa partida de fato que chateou o torcedor vascaíno e também falar sobre o que aconteceu após o término dela, pois teve entrevista do Yuri Lara, do Nenê, os dois aí revoltados após o empate, de fato, soltando o verbo, e também falar sobre Zé Ricardo, pois teve coletiva na Vasco TV, onde o treinador disse sobre a atuação do zagueiro Anderson Conceição e também, principalmente, sobre as vaias da torcida vascaína. Ele deu a sua opinião e, é claro, a gente vai mostrar pra você. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo. E aqui embaixo, já se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Sem a sua inscrição, a gente não consegue crescer aqui no YouTube. Então, se você curte o nosso conteúdo, se está gostando do vídeo, aqui embaixo se inscreva e ative também o seu sininho de notificação. Deixe o seu like aqui embaixo e também o seu comentário. Eu faço questão de responder a cada um de vocês. Eu venho sempre aí respondendo o comentário dos meus inscritos. Então, se você realmente curte o nosso canal, deixe seu comentário. Eu faço questão de responder, tranquilo? Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, porque ontem foi dia de Vasco e Boa Vista, um empate que de fato amargo. Foi amargo e chateou o torcedor. Mas antes de entrar nesse detalhe, eu quero fazer uma reclamação, porque foi uma vergonha a transmissão da Ferg ontem. Para quem não sabe, ali durante os 35 primeiros minutos iniciais não houve transmissão do Carioca para quem assina aí o pacote na NET ou na Claro. Eu assinei o meu pacote na NET e simplesmente o sinal não apareceu, ou seja, não havia transmissão e a gente teve que ir em sites piratas para conseguir assistir o jogo do Vasco. Eu estava tentando, também não consegui entrar em alguns sites, eu tive que pagar R$30 num aplicativo da OneFootball para conseguir ver os 35 primeiros minutos iniciais da partida do Vasco, e o sinal, que eu também assinei o pacote na NET, só voltou após os 35 primeiros minutos iniciais. Então, é uma vergonha essa transmissão, é uma vergonha de fato esse Campeonato Carioca, tudo devido a uma federação que não cuida da sua competição. Uma federação que não tem cuidado com a sua competição, é realmente uma bagunça, um desrespeito, e se continuar dessa maneira, o Campeonato Carioca não vai durar. O Campeonato Carioca não vai mais aguentar ficar aí anos ainda sendo competido. Não vai ter mais competição, não vai ter mais motivo, porque de fato tá uma bagunça, tá uma vergonha. O Campeonato Carioca, cada ano que passa, fica mais feio. Essa é a grande verdade. A gente olha para o Campeonato Paulista e olha para campeonatos aí de outros estados e vê a diferença com relação ao nosso Carioca, que poderia ser um campeonato tão grande, tão bonito como era antigamente. Tudo isso culpa, sim, da Ferg, de uma federação que não tem cuidado com a competição. Então, uma vergonha, a gente tem que falar isso. Eu tô querendo entrar sim em meios maiores para buscar aí uma repartição, um dinheiro, algo do tipo, porque o que aconteceu ontem jamais pode acontecer. Código da Defesa do Consumidor, e eu vou buscar. E se você também é um torcedor e se sentiu ferido ontem, me chama lá no Instagram e vamos fazer alguma coisa junto, porque foi uma vergonha o que aconteceu ontem durante aquela transmissão. Mas vamos lá, né, rapaziada, falar sobre a partida, porque é de fato o que importa, o que o torcedor vascaíno quer ouvir. Ontem, Vasco e Boa Vista, uma partida aí que aconteceu, teve seu início às 9 horas da noite. O Vasco aí teve durante a partida 13 finalizações, 7 ao gol aí do Boa Vista, 6 escanteios, 4 cartões amarelos pro Bruno Nazário, Nenê, Raniel e o Everton, mas foi uma partida de fato que chateou o torcedor. Ontem teve algo em torno aí de 5 mil torcedores presentes em São Januário que não viram uma vitória do seu clube de coração. Mas o certo é, não faltou garra nos jogadores, não faltou vontade em nenhum momento. O Vasco que sempre buscou o gol, principalmente no segundo tempo, onde foi uma equipe mais organizada, uma equipe mais bem postada, uma equipe mais bem treinada, e deixa bem claro que se continuar dessa maneira, como andou no segundo tempo, vai ser uma equipe que vai competir demais nessa temporada de 2022. É claro, o torcedor que esteve presente se chateou, vaiou, mas tem que reconhecer que é um Vasco diferente do ano passado. É um Vasco que sempre está buscando os gols, é um Vasco que sempre busca aí atacar,
ter um jogo mais ofensivo, um Vasco que joga como Vasco, mas principalmente a garra, a vontade, o brilho nos olhos que a gente não via nos atletas do ano passado, a gente vê sobrando nos jogadores desse ano. Com relação aos destaques, para mim a dupla de volante perfeita, nenhum erro, encaixou demais o Juninho e o Yuri Lara, o Yuri sendo o primeiro volante e o Juninho sendo o segundo volante da equipe. O Yuri Lara de fato é um pitbull, é um cão de guarda, um volante que chega para dar o bote certinho, e ontem foi exatamente assim, e não foi por acaso, né? E foi, aliás, por isso que ele foi aí no ano passado o atleta que mais roubou bolas na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Juninho, uma partidaça, um jogador com um vigor físico que nunca teve, correndo durante 90 minutos, marcando, roubando bola, uma dupla perfeita de volante. Anderson Conceição, excelente partida do zagueiro, dominou ali o sistema defensivo, principalmente pelo lado esquerdo local, onde ele atua, e a gente vê a diferença dele para o Leandro Castan, que era o mesmo zagueiro que atuava por aquele lado no ano passado. Então, Anderson Conceição, uma partidaça também do atleta, tá mostrando o que veio fazer no Vasco da Gama. Thiago Rodrigues também agarrou demais ontem, salvou o Vasco em diversas oportunidades, deu um mole ali em determinado momento, mas é o nervosismo, um atleta que nunca atuou por uma equipe tão grande como o Vasco. Então isso pode acabar acontecendo. E também o Raniel, mais um gol, 2 jogos, 2 gols do Raniel, um atleta que vem se sobressaindo, vem surpreendendo positivamente. O gol de ontem foi gol de quem sabe jogar, e as jogadas também que ele fez durante os 90 minutos são jogadas de quem sabe o que fazer com a bola, mas principalmente o gol, um atleta que é destro e fez um gol de canhota, um gol ali de primeira, batendo no canto do goleiro, tirando ali do goleiro do Boa Vista, e realmente vem demonstrando que vai ser um jogador muito útil para essa temporada de 2022. E é claro, se a gente falou dos pontos positivos, tem que também falar dos pontos negativos, porque para mim aconteceu. Faltou demais o nosso lateral esquerdo Edmar no ataque, não pode ter atuações como a de ontem, que para mim foi uma atuação ruim. Também com relação ao Matheus Barbosa, que entrou no segundo tempo, entrou muito mal, apagado, perdido completamente no jogo, não pode ter mais atuações também dessa maneira. Se ele não tinha condições de atuar, não era, né, para o Zé Ricardo colocar ele dentro de campo. Mas a partida também muito ruim do Isaac, entrou e não apareceu no jogo, igualmente ao que aconteceu no Volta Redonda, contra o Volta Redonda, né, onde ele apareceu, mas acabou perdendo 2 oportunidades claras, nítidas. Então o Isaac é um incógnito aí que vem aumentando a cada partida. Outro jogador também, Figueiredo, não pode perder o gol que ele perdeu ontem. Se destacou na copinha, entrou muito bem na partida, dando sangue, dando gás, correndo atrás da bola, mas o gol que ele perdeu, que seria o da vitória do Vasco, jamais pode perder. E também o Peck, mais uma partida aí, realmente que faz um bom jogo contra o Volta Redonda e contra o Boa Vista não faz um bom jogo. A inconstância do Peck, como foi no ano passado, causa dúvida no torcedor. Ontem não foi uma partida boa do atacante, nada efetivo no sistema ofensivo. Mas contudo, gostei do jogo do Vasco, principalmente no segundo tempo, como eu falei, um Vasco com garra, um Vasco organizado e um Vasco que demonstra que vai dar alegrias aí ao seu torcedor durante essa temporada de 2022. É claro, faltam reforços, faltam contratações, mas elas ainda vão chegar. E teve entrevista após a partida, tanto do Yuri quanto também do Nenê. O Yuri e o Nenê, os dois atletas aí que também se destacaram nessa partida de ontem, principalmente o Yuri, ficaram tristes com a partida, ficaram tristes com o resultado, porque não era o que a equipe queria, não era o que os dois jogadores queriam, deixaram bem claro que estavam bem aí durante o segundo tempo, mas por causa de um mole, de um erro, acabou sofrendo o gol do empate por parte do Boa Vista. Então, dê uma olhada aí na entrevista tanto do Nenê quanto do Yuri, soltando o verbo, muito tristes aí com a situação após, né, um empate contra a equipe do Boa Vista. A gente não conseguiu o resultado que a gente queria, né? A gente agradece a torcida que veio, que nos apoiou do início ao fim. A gente tem que trabalhar, não tem o que fazer, né? Temos que botar a cabeça no lugar, não podemos tomar o gol que a gente tomou, né, com o resultado a nosso favor, dentro de casa. Mas já início de temporada a gente teve muito pouco tempo para trabalhar e a gente está numa crescente. Eu creio que a gente vai melhorar a cada dia e a gente vai fazer de tudo para poder dar orgulho a essa torcida que tanto tem nos apoiado aí. A gente jogou em casa, eles jogaram mais fechado, eles teve a maneira deles jogar, o objetivo de frear nosso ataque. Nós estávamos muito desorganizados no primeiro tempo, a gente estava, não era nosso jogo, né? Entramos um pouco no jogo deles, no segundo tempo a gente melhorou muito, tivemos
estava organizado, fizemos o gol, tivemos chance de fazer o segundo, o terceiro, não matamos o jogo e tomamos. Mas é bom para a gente aprender. Isso é coisa normal de jogo. Uma hora que o Cadu saiu com a bola e ele disse que não podia deixar o zagueiro sair de frente com a bola olhando para o ataque. Mas de resto, acho que o time não deixou de lutar um minuto. Acho que essa que tem que ser a cara do nosso time. Não podemos deixar nunca, em nenhum momento, por mais que a gente tomou o gol aí no finalzinho, a gente não pode abaixar a cabeça, temos que continuar aí para cima, tentar fazer o gol até o último minuto. Foi o que nós fizemos. Infelizmente não saímos com a vitória, mas faz parte, a gente melhorar o que a gente não fez de bom. Vocês deram uma olhada aí, de fato, isso aí é importante, isso é legal de se ver, né? A gente vê esses dois atletas aí que querem vencer. Ainda estamos na segunda rodada aí da Taça Guanabara, segunda partida oficial, mas já demonstra que o Vasco tá com outra cara, tá com outro pensamento, o Vasco quer ganhar, o Vasco quer o título, mesmo sendo difícil, mesmo tendo adversários com elencos mais qualificados, o Vasco vai buscar aí dar ao seu torcedor uma boa alegria, né? Dar ao seu torcedor o máximo de alegria durante essa competição. E também teve coletiva do Zé Ricardo. O Zé Ricardo falou sobre vários assuntos, disse sobre o Anderson Conceição, que fez uma partidaça ontem. O jogador, para mim, foi um dos destaques do sistema defensivo, cobrindo o Ulisses em várias oportunidades e vem demonstrando que vai ser importante demais para essa temporada de 2022. Falou também sobre a partida contra a equipe do Volta Redonda, né? E fez essa comparação entre esses dois jogos, contra o Volta Redonda e ontem, aliás, contra a equipe do Boa Vista, e também sobre as vaias do torcedor. Primeiro, eu quero que ele fale aí sobre essa comparação do jogo com o Volta Redonda. Enquanto o Vasco contra o Volta Redonda vencia por 4-2, de bem, teve sempre o domínio da partida. Ontem não foi dessa maneira. E o Zé Ricardo falou sobre essa inconstância aí que teve nesse jogo de hoje contra a equipe do ontem, né, contra a equipe do Boa Vista, e também o que espera para essa temporada de 2022. Então, fala daí, Zé Ricardo. O jogo, nós não tivemos um primeiro tempo no mesmo nível que terminamos lá a partida em Volta Redonda, mas eu acho que são todos os aspectos estão compreensíveis. A gente tem um processo de construção, de reconstrução de uma equipe, e a gente teve algumas estreias, jogadores que nunca tinham pisado em São Januário, sempre tem uma ansiedade grande também em relação a isso. E como a gente bem pensava, essa situação acaba atrapalhando um pouquinho, porque é mais do que natural. A gente temos que continuar pensando em trabalhar, em entrosar cada vez mais a equipe. Na verdade, os treinamentos, eles dão algumas realidades para a gente. Após isso, o jogo é que dá essa verdadeira realidade. Algumas coisas acontecem no jogo que são impossíveis de você trabalhar, em relação às emoções, principalmente. Mas a ideia é que a gente consiga evoluir aos poucos, dentro dos jogos treinar também, porque o tempo que nos faltou na preparação da equipe, a gente vai ter que buscar dentro dos próximos jogos. E também elogiar a equipe do Boa Vista, fez uma boa partida, tem jogadores muito rápidos e que jogou de forma correta aqui. Acredito até que o resultado acabou sendo aquilo que o jogo mais mostrou durante os 90 minutos. O Zé Ricardo falou sobre vaias do torcedor. Ontem, aí, após a partida, o empate, os 5 mil presentes que estiveram lá, em sua grande maioria, vaiaram a equipe, né? Porque, de fato, o empate contra o Boa Vista, nenhum torcedor vascaíno quer, e não é para o Vasco empatar com o Boa Vista, mesmo sendo segundo, primeiro, terceiro jogo, o Vasco tem sempre a obrigação de ganhar desses times pequenos, mas empatou, o torcedor vaiou, e o Zé Ricardo falou sobre isso. Então, o treinador Zé Ricardo, diz aí o que você achou do posicionamento do torcedor vascaíno após o empate de ontem contra a equipe do Boa Vista. Então, Igor, eu vi muitos aplausos também, reconhecendo o esforço da equipe. Acho que nós não deixamos de ganhar a partida pelo empenho dos atletas, pela competitividade. Isso é um ponto alto da nossa equipe, que certamente vai marcar o nosso ano. Lógico que, como eu falei em oportunidades anteriores, não é só isso, a gente tem que produzir mais, sem dúvida nenhuma. Queríamos muito essa vitória aqui, a torcida empurrou, até agradeço já de antemão a presença de um bom público aqui, que desde o início incentivou a nossa equipe.
Lamento que a gente não possa ter saído daqui com 3 pontos. Tomara que a gente possa evoluir bastante, trabalhar para quarta-feira que vem possamos sair com os 3 pontos e realmente presentear a torcida que estiver aqui na quarta-feira com uma vitória que certamente é importante para a gente, para dar confiança, para dar sequência, para dar entusiasmo, tudo isso faz parte, né? Mas, volto a dizer, a gente está num processo, esse processo, o dia que a gente planta não é o dia que a gente colhe, então a gente está tentando plantar uma coisa aqui, um processo de reconstrução de uma equipe, e a gente espera que todos os setores, e a torcida é um setor importantíssimo para isso, possa compreender, apoiar, que não é da noite para o dia que a gente vai fazer um clube novo, uma equipe nova, vencedora, uma equipe nova, pungente. Isso vai demandar treinamento, e o clube está ciente, nós estamos cientes da nossa responsabilidade. Pode ter certeza que a gente não vai deixar de trabalhar um dia sequer, um momento sequer, para tentar dar essa resposta o quanto antes. Como vocês viram aí, rapaziada, o Zé Ricardo deu a opinião dele. E é claro, deixe também a sua aqui nos comentários. Se você acha correta a atitude da torcida vascaína ontem, presente em São Januário, de vaiar os jogadores vascaínos. Então, deixa aqui embaixo a sua opinião, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Ontem, empate aí chato contra o Boa Vista. Hoje, folga do elenco. E quarta-feira, novo jogo, também em São Januário, contra a equipe do Nova Iguaçu, às 9h35. Eu devo estar lá e, é claro, a gente vai estar sempre cobrindo tudo o que está acontecendo para vocês. Antes de terminar, só quero trazer aqui uma notícia sobre o zagueiro Dedé, ex-vascaíno Dedé, porque ontem, na sua reestreia, depois de 2 anos parado devido a lesões, o Dedé estreou contra a Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista. Lembrando que ele fechou com a Ponte Preta, ontem entrou em campo, depois de mais de 2 anos fora dos gramados, depois de uma lesão, e contudo, ele acabou saindo da partida sentindo dores na coxa esquerda, deixou o jogo antes do fim da partida chorando demais, e ele ainda aos 41 minutos do primeiro tempo cometeu um pênalti, ou seja, cometeu um pênalti durante o jogo, foi o grande responsável aí da partida, responsável negativo, né, e também saiu da partida antes do seu término por dores na coxa. Então, uma situação complicada. Mais uma vez, o Dedé saindo lesionado. É claro, a gente informa que é um zagueiro que vários torcedores vascaínos pediram. Inclusive eu achei que seria bom o contrato de produtividade com o Dedé. Porém, o atleta ontem sofreu mais uma lesão. Algo aí que de fato demonstra que parece que ele não estava tão preparado assim para atuar novamente profissionalmente por um clube de futebol. É triste, é chato. A gente torce aí por uma boa recuperação do zagueiro. Fica realmente um clima ruim para o atleta retornar aos gramados depois de quase 2 anos parado, sofreu uma lesão. Mas deixe a sua opinião se você acha que o Dedé vai voltar bem, se você acha que seria uma boa oportunidade para o Vasco. O certo é, mais uma vez, deve ficar fora um tempinho dos gramados. E esse foi o vídeo. Se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe porque é importantíssimo para o nosso crescimento. Deixe aqui embaixo também o seu comentário sobre o que você achou aí das informações. E é claro, às 6 horas a gente volta com um novo conteúdo. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus. E é claro, saudações vascaínas.